Muito bem, o tempo passa, o tempo voa, não é? E ó, último bloco do nosso programa, o programa BH Todo Dia. Mas você vai continuar ligado no canal Viver Brasil. Claro que vai, porque a programação é muito bacana. E já na sequência, logo depois, tem saúde e bem-estar. E o tema de hoje é muito interessante, obesidade e insônia. E quem vai te dar a chamada, vai te passar essa dica, é o nosso querido Fernando Rocha Moonlight. É contigo, Fernando. Olá, meu caro Elias Sunshine, beleza? Estamos aqui preparando o Saúde e Bem-Estar de hoje. Vamos falar de um assunto muito sério, de uma combinação que atrapalha a vida de milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo. Obesidade e insônia. É uma questão que está muito próxima e que também tem relação com outros problemas cardíacos, problemas de acidente vascular cerebral, funcionamento do cérebro. Na verdade, a insônia atrapalha o funcionamento do corpo todo. A gente vai ter aqui um cirurgião bariátrico para falar dos benefícios da redução de peso através da cirurgia bariátrica para resolver vários problemas, entre eles o problema de insônia também. E vamos ter uma médica otorrinolaringologista que é especialista na medicina do sono. Ela tem boas notícias para quem procura boas noites de sono. Estamos esperando todo mundo aqui. Valeu, meu amigo Elias Sunshine. Moonlight, Fernando Rocha. Obrigado, um beijo, um abraço para você. Aliás, todos os nossos conteúdos estão à sua disposição. Você que é teleweb, telespectador, telespectadora, como diz o nosso querido Adriano, você pode ir no YouTube a qualquer momento e ali está tudo separado por bloco e você pode ver na hora que você quiser, do jeito que você quiser, autonomia para você. Nada daquela situação de você ficar preso numa grade. Esse nome é até complicado, a grade de rádio, grade de televisão, não. Aqui trabalhamos com outro conceito, a gente tem a nossa programação, mas você tem acesso a ela no momento que você quiser, através do YouTube. Você está lá assim, teve um dia que discutiram sobre o bairro Buritis, falaram a respeito de Guimarães Rosa, essa coisa toda. Você vai lá, procura, é o programa que você está conferindo agora, tá bom? Aliás, a situação do Guimarães Rosa é interessante. Os fundadores ali do bairro Buritis disseram que a ideia não veio deles, a ideia veio, na verdade, de uma pessoa dentro da prefeitura que era muito fã do Guimarães Rosa e sugeriu o nome Buritis. Muito interessante essa história, As coisas acontecem, A gente às vezes não tem domínio de tudo. E vamos falar um pouco do comércio. Eu vou aproveitar para puxar o Tiago de novo nesse terceiro bloco. E aí, Tiago, eu queria que você falasse porque a gente pensa assim, quem é de fora acha que o bairro pode ser muito frio, apesar da temperatura fria, mas um bairro que tem muita residência, muitos edifícios. Mas existe um comércio, existe ali uma vida cultural ali, com muitos bares também, Eu queria que você falasse um pouco qual que é o perfil do comércio ali do bairro Buritis. O Buritis, Elias, dá para você resumir como o bairro que tem tudo. E eu não estou sendo exagerado, não. É muito interessante, o comércio muito forte. O morador do Buritis adora o bairro por conta disso. Tudo que ele precisa, ele encontra fácil, rápido. E nos últimos anos, até a noite do Buritis, que como você mesmo disse, não era uma noite tão pujante, mudou completamente o cenário do bairro. O bairro hoje tem uma gastronomia fantástica, opções das mais diversas. Você, em uma avenida, encontra de comida italiana, a comida mexicana, então realmente é super interessante. O bairro quanta gente está escolhendo o bairro para passar a sua noite? Porque o normal era o Buritis à noite e o morador ir para outros bairros da capital. Agora a gente está recebendo esses moradores e acaba que eles vão conhecendo o bairro. Você está ali de noite ou mesmo naquela tarde de sábado, tomando a sua cervejinha, e você começa a prestar atenção no bairro e vai observando o quanto que ele é forte, o quanto que o seu comércio é poderoso. E estendo até, o Eduardo está aí, a questão educacional do bairro, sabe? Eu que sou pai, você tendo um bairro, um lugar próximo, que você pode colocar o seu bebê, até ele já sair com a profissão, realmente é impressionante. Infelizmente, apesar de eu achar Belo Horizonte segura, se comparado às outras capitais, nós ainda convivemos com essa questão de segurança pública, então ter os nossos filhos perto da gente é sensacional. E
evitar ir no centro da cidade. A gente está falando tanto do trânsito, essa comodidade de poder comprar tudo bem perto, agências bancárias, então, temos todas. E isso num bairro novo, um bairro que teve o seu boom aí no final da década de 90, principalmente nos anos 2000. Então, todos ali crescendo junto com o bairro, é fantástico. É interessante, você falou sobre educação, né? Sobre lugares para educação. Eduardo, além do UniBH, você vê ali no bairro também, né, a educação ali é forte, assim? Muito, porque o que acontece? Assim, é fato que o UniBH é a instituição de ensino superior mais forte, e, salvo engano, é a única, inclusive, né? Assim, mas a gente tem relacionamento com outras escolas, especialmente por conta do que o Thiago falou, que é uma espécie de continuidade, né? Assim, a criança que vira adolescente está ali do fundamental, passando para o ensino médio e que já vai querer ir para o ensino superior. Então, portanto, a gente tem relacionamento com escolas, assim. E aí é impressionante o número de escolas de qualidade que tem no bairro. A gente fica fazendo uma associação como se existisse esse índice, né? Mas assim, pela população do Buritis, o número de escolas que deveria ter e tal, e eventualmente parece até muito e tal, mas eu acho que isso é um indicativo de uma qualidade que a população demanda e que aparece, né, vamos dizer. Inclusive, vocês abrem o campus, né? Eu tô lá também, né? Para a visita das escolas, né? Sim, a gente abre a todo momento, assim. A gente tem um programa em que, em alguns momentos, a gente recebe um número maior de escolas, mas em outros, e aí isso acontece toda semana, a gente recebe exclusivamente escola a escola. Seja uma visita mais institucional, que é importante, né? Eu conversar com com os colegas diretores, seja uma visita mais aberta para aqueles alunos conhecerem a estrutura do UniBH, o que a gente tem para oferecer, né? Muito bom. Tiago, deixa eu aproveitar aqui, a escola americana ainda está presente ali no Buritis ainda, Tiago? Está presente, forte, sempre trazendo novidades. A escola americana faz parte, né, dessa força educacional que o Buritis tem. Agora, Tiago, e o lado social, né? A gente vive numa sociedade muito desigual, ao aumento da pobreza. Existem iniciativas nesse sentido, no Buritis. Como é que fica esse outro lado? A gente não conhece muito bem, não é? Mas existem ações sociais que você poderia apontar para a gente dentro do bairro, hein, Tiago? Muitas. Temos, né, já associações fortíssimas, como a Asprame, inclusive trabalha em grande parte dentro do UniBH. A paróquia Santa Clara de Assis tem lá o Mãos de Clara, que são, né, paroquianos que se juntam pelo bem-estar do próximo. E durante essa pandemia, Elias, foi interessante como que o coração das pessoas parece que ficou mais, né, aberto para fazer projetos sociais. Então, foram diversas ações que começaram, né, dentro do seu prédio, um vizinho conversando com outro, de poxa, vamos juntar aqui o que cada um pode dar para a gente fazer quentinhas para doar, né? Ou então campanha de agasalho, qualquer outra forma. Muito legal isso de ver as pessoas começando dentro do prédio, que não tem como falar do Buritis sem falar dos condomínios, e tem cada condomínio gigante, né? Então foi começando ali aquele trabalho de formiguinha, e foram vários projetos assim, assistenciais. Temos o projeto Boa Bola, Boa na Vida, que também é o mais antigo do bairro, que ali auxilia várias crianças e adolescentes, então realmente com o esporte principalmente. Então o Buritis não tem nada de frio, não. Tá bom, legal. Eduardo, vamos falar um pouco desse trabalho social, né, que a universidade precisa fazer também? Como é que vocês trabalham isso lá? Olha, a gente, além dos atendimentos que a gente entende que tem que ser gratuitos, né, e que estão vinculados à extensão. E aí eu queria fazer um parênteses, porque eu, como educador, eu acho maravilhoso, né, assim, que esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, esse pé da extensão é incrível, porque é a possibilidade do aluno aprender na prática, né, sendo tutorado pelo professor ou pelo preceptor, e de fato atender alguém da comunidade, né? Quando a gente fala isso na perspectiva de saúde, é mais ou menos como o Thiago falou na lógica da vacinação, né, que a gente também é um ponto de vacinação contra a Covid, mas assim, é o fato de você, de alguma maneira, à medida que os atendimentos vão crescendo, a gente não substitui, mas a gente complementa a ação de um posto de saúde, por exemplo. Então isso eu acho que é um dos primeiros pontos. Outro ponto é essa articulação
com associações que já existem no bairro, como o Thiago falou. Então a Asprame, liderada, muito liderada, com muita força pela Miriam, que mora no bairro e que é uma associação vinculada essencialmente à melhor idade, eles usam os espaços do UniBH. É verdade. Então, assim, para as aulas, né? Em alguns momentos a gente oferta os nossos professores para poder, né, lecionar para os alunos deles, mas em muitos momentos a gente cede os espaços para que os professores da Asprame lecionem para os próprios alunos, né? Além, obviamente, das campanhas que a própria Asprame encampa. Então, nós estamos chegando agora numa época de frio, né? Então, a Miriam está fazendo uma campanha de coleta de agasalhos. A gente tem a Joyce, que também é muito ativa no bairro, que tem um projeto chamado Buritis Juntos. Então, ela também já está usando o Buritis como um ponto de coleta de agasalhos. No ano passado, a gente fez um drive-thru solidário, né? Então, a gente tinha uma meta de arrecadar 500 quilos de alimentos não perecíveis para poder doar para as entidades com as quais a Asprame tinha contato. A gente conseguiu arrecadar 900 quilos, para não falar que foi 1 tonelada, né? Nós quase dobramos. Caramba. Então fizemos uma competição entre os alunos, então essa articulação para a gente faz muito sentido. Você falou dos alunos, eu queria que você, né, falar um pouco desse perfil, assim. Qual que é o tipo do aluno? É muita dificuldade, né, para pagar a sua mensalidade, muitos deles trabalham, né, Eduardo, à noite, vão estudar à noite, tem bolsa, não tem? Como é que é isso aí? Que perfil é esse? A gente tem, da base de alunos do UniBH, assim, aproximadamente metade estuda pela manhã e metade estuda à noite, tá, né? Agora, o fato é que a esmagadora maioria é de trabalhadores, seja pela necessidade, seja pela vontade mesmo de uma inserção no mercado de trabalho logo ali, enquanto aprende a sua profissão, né? Existem sim os alunos que são bolsistas, seja pelas bolsas ou financiamentos públicos, né? Caso do ProUni, caso do FIES, e existem algumas bolsas que são concedidas por mérito, vamos dizer assim. Ou quando o aluno é o melhor colocado de um determinado vestibular, ou quando, né, existe algum, vamos dizer assim, algum processo seletivo que conceda isso para ele. Né? E aí a gente entende, no caso da pandemia, especialmente desde o início de 2020, a gente precisou de fato de conceder ali algumas bolsas. Foi ainda apertado, e segurar os alunos também, exato, né? ainda que temporariamente, né? Porque os alunos, como qualquer cidadão, precisavam de entender em que momento, né, em que lugar da cadeia produtiva ele estava, se ele tinha acabado de ser desligado e depois para se recolocar no mercado de trabalho. Então, em alguns momentos, algumas bolsas, como eu falei, ainda que temporárias, foram concedidas. E isso fez muita diferença, a gente viu que fez. A maioria desses alunos não estuda, não mora no Buritis, né? Eles vêm de fora. Assim. Então, uma experiência diferente para eles também. É gente diferente convivendo ali no bairro, né? Tem muito. Agora, você sabe que tem uma base de alunos, isso é curioso. Por exemplo, em cursos como medicina, medicina veterinária e até odontologia, a gente tem alunos que vêm do interior. Isso. E aí em muitos casos, aí sim, eles moram dentro do bairro. Sim, porque é aquilo que a família pensa. Bom, se você já vai, exceto se a família tiver um apartamento já em algum outro lugar. Claro. Mas a família pensa, bom, se você vai a BH para morar lá, para estudar lá, que você more próximo da faculdade. Né? Então tem muitos alunos, sim, que moram no Buritis. Então a gente vê, isso é que é curioso, né? Porque é essa brincadeira de uma cidade dentro da cidade. Eu que circulo muito por lá, por força do trabalho, mas tenho vários amigos, convivo, saio para almoçar, uso os serviços do bairro. Eu vejo muitos alunos do lado de fora, que eu já reconheço, então a gente vê que também são moradores. Sim. Isso acaba acontecendo um pouco também. Eu estava falando do comércio, né, com o Thiago, mas dentro do campus... espera um pouquinho. Pois não, Thiago? Desculpa, ele só dá um pitaco aí na resposta do Eduardo, até essa questão desse grande número de alunos de fora de Belo Horizonte que vem para cá, e logicamente os pais querem que morem perto da universidade, fomenta muito um grande setor do bairro, que é o setor imobiliário. Então, o Buritis continua sendo o bairro mais procurado de Belo Horizonte, principalmente para aluguéis. É que a gente percebe que é isso, né? Os pais chegam ali de fora e buscam um apartamento para que o filho possa morar perto da universidade. E isso é muito bom para o bairro, né? O capital do bairro, o comércio do bairro, como o Eduardo também falou, né? Ali próximo, quanto vendem por conta disso, isso é muito importante. Ô Thiago, apesar de toda a especulação imobiliária, né, todos os edifícios,
o Buritis é um bairro que tem muito ainda de mata, né? De se preservar. A área verde do Buritis é muito grande. Me parece que é a segunda maior de Belo Horizonte. É isso mesmo, Thiago? Tem. A mata do Buritis, né? Buritis é muito interessante como que consegue, né, no meio desse mar de edifícios, continuar tendo a sua mata preservada. A serra, né, do Curral fica ali aos fundos da José Rodrigues Pereira, é muito interessante, o povo faz caminhadas, faz trilhas por lá, e o Parque Ageu Pio Sobrinho é uma área verde fantástica que tem dentro do bairro, muito aproveitado pelos moradores, então eles sabem, isso também o poder público tem a sua fatia de importância nisso, de não deixar que algumas áreas sejam desmatadas. A gente sabe que o crescimento urbano é necessário, quem luta contra isso realmente não está entendendo o crescimento da capital, então o bairro continua crescendo, continua tendo novos investimentos imobiliários, mas essa parte verde, pelo menos uma boa parte dela, continua sendo preservada. Quando por dia, né, durante todo momento, a gente recebe vídeos de alguns animais silvestres que são pegos, né, a gente tromba com eles ali. Muitos lamentam porque eles estão ocupando uma área que não é deles, mas não, na maioria das vezes você vê que eles saem só um pouquinho da mata e retornam, o habitat deles é realmente a mata e a gente consegue preservar muito isso. E o bairro estratégico, né? Tem muitas avenidas ali, anel, né? É importante ter essa luta. Eduardo, no Uni também tem isso, né? Tem até um lugar de mudas, assim, tem essa preocupação também? Tem, com certeza. E, na verdade, é algo que a gente está ampliando, né? Junto com o nosso curso de agronomia, a gente está ampliando essas mudas, porque a ideia de retroalimentação, a gente está refazendo nesse momento, quem aluno, professor que estiver no campus nesse momento, consegue ver que a gente está refazendo o projeto paisagístico, com várias espécies plantadas lá dentro do próprio campus. Agora, o Thiago falou um negócio interessante sobre a coisa dos animais. O campus do Buritis, pela grande área verde que ele tem, e por ele estar colado ali na mata, né? Ele também acaba servindo como uma espécie de regulador ambiental. Tanto é que a gente tem três tipos de animais cuja população agora a gente está chamando o IBAMA, porque a gente entende, junto com o nosso curso de medicina veterinária, que a gente tem que começar a ser feito um certo controle populacional, que são jacu, coati e os miquinhos. É mesmo? Que a gente... um dos nossos professores brincou comigo e falou assim, olha, eu acho que são esses três animais, não são? Ele falou assim, você já está no caminho para ser um médico veterinário. Porque ele falou assim, são exatamente os animais que a gente vê que está crescendo, né? A população dos animais está crescendo muito. Isso. Aí, né? E aí precisa, obviamente, chamar os órgãos competentes para ajudar nisso e tal. Mas isso mostra que é uma espécie de oásis, assim, né? Sim, tem uma reação da natureza ali, né? Para ocupar esse espaço, né? Agora, Eduardo, vamos pensar em termos para frente. O que o Buritis precisa? O que tem que ficar atento? O que ele pode crescer ainda, na sua opinião? Eu acho que o Buritis, por mais que o Thiago tenha falado muito bem sobre essa história do Ageu Pio Sobrinho, eu acho que a gente precisa de mais espaços de uso coletivo e de uso público, que não necessariamente são a mesma coisa, de qualidade. E aí é um desafio, né? É da minha área de formação, mas eu acho que... Isso, que qualidade é essa? Pois eu acho que está posto aí para os arquitetos, para os nossos estudantes de arquitetura, inclusive, a gente começar a pensar. E aí eu já digo assim, dentro do próprio UniBH, assim, como que a gente pode fazer com que as áreas abertas sejam... não completamente jogadas, mas que haja um projeto para que as pessoas se apropriem. Eu como arquiteto, acho que essa palavra é fundamental. Como é que a pessoa se apropria daquele espaço, entendendo que aquilo que a gente falou no início, a história de uma vulnerabilidade controlada, de eu ter a tranquilidade de estar no meu bairro, mas ao mesmo tempo poder encontrar, né, um encontro não agendado com alguém. Então eu acho que o Buritis já tem esse comércio que é pujante, que segue seguiu a explosão populacional, mas eu acho que se a gente conseguir ter um aumento dessas áreas de uso público, ou mesmo que seja privado, mas que abra para o coletivo, eu acho que isso é fundamental. Muito legal. Tiago, vamos lá, Tiago, o que o Buritis precisa crescer, precisa ficar atento assim, né, para melhorar mais ainda a sua situação? Elias, eu vou ir mais para a situação do que os moradores vêm até
né, a gente que trabalha na área jornalística pedem. São mais ações do poder público de investimento, como, por exemplo, uma creche. A gente sabe que, né, nós temos muitos trabalhadores no Buritis que precisam de ter, né, os seus filhos acolhidos, não só os moradores. Então, é um pedido antigo. O centro de saúde eu citei, né, que foi uma nova abertura, mas eles chamam até Centro de Saúde Avaí. Então, como eu disse, o UniBH recebeu essa demanda de vacinação, mas eu acho que precisa de um centro de saúde do Buritis. Muito bem lembrado. Então, são algumas questões, né, do poder público que eu acredito que com o tempo pode melhorar. Como você mesmo disse, Elias, que o gerente da regional toda hora tem, né, um chamado e o Buritis não tem tantos desses chamados, né, então acaba ficando um pouco para depois. Né, mas a gente tem que ser visto como toda a cidade é vista. Então, esses benefícios aí do poder público, eu acho que o Buritis está pronto para receber. Muito bom. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? E aí no final chega aquela hora do jabá para você deixar os contatos, essa coisa toda. Eduardo, vou começar contigo, mas eu queria uma novidade. Algo novo, um furo, alguma coisa que vocês estão planejando do UniBH que ainda, né? Você não falou em lugar nenhum, vai falar aqui com a gente. Nossa, vamos lá. Minha língua coçou aqui, então eu vou falar. Não posso falar nome ainda, mas vou fazer um gancho com essa minha última fala. Boa. Sobre a importância do Buritis como bairro ter espaços que sejam mais abertos à população. Então, o meu jabá vai ser esse. Esse é o máximo que eu posso falar. A gente está trabalhando num projeto dentro do UniBH para abrir mais o campus. Não para essa história da experiência universitária, porque o campus já tem. Mas para quem quiser do bairro, com seu filho, como o caso do Thiago, ir até o campus usá-lo. Tem uma demanda para isso, né? De espaços, né, para isso. Exato. Então, legal demais. Eduardo, quem quiser fazer contato com vocês, conhecer um pouco mais do... Opa, tá vendo? Jornalistas não podem dar bobeira. Tá vendo? Vou te receber, Thiago, vamos lá. Eu vou tentar dar uma... Você foi mineiro no início da sua fala, eu vou ver se eu dou uma minerada amanhã também. Ô, Thiago, você dá crédito ao canal Viver Brasil ou ao BH Todo Dia, por favor, hein? Que eu consegui esse furo para você, hein? Claro. Muito legal. Thiago, deixa eu aproveitar que você está no link, né? Quem quiser conhecer o jornal, quiser fazer contato com vocês, como é que a gente faz, Thiago? O jornal do Buritis.com.br é o nosso site. Também temos o Jornal do Buritis no Instagram, no Facebook. Nossas redes sociais estão muito fortes. Contato também por telefone com o Alexandre, pelo 99128-6880. O jornal, com certeza, é a principal forma do comerciante chegar ao morador do Buritis. Com as redes sociais, nós estamos chegando em todo mundo, mas a gente nunca deixou de ter o nosso foco, o morador do Buritis. Então, tudo que o morador do Buritis procura, ele acha no jornal. E o comércio também faz parte. Quantas histórias eu ouvi de gente que falou: poxa, Thiago, eu peguei o jornal porque eu estava precisando de comprar uma ferramenta, vi no jornal. Jornal de bairro funciona. Uma pizza, eu vi no jornal. Então, o jornal é do bairro, é para o morador do bairro, que ele explore ele de todas as formas, e o comércio também, que venha sermos parceiros. A gente aqui não trabalha com anunciante, não, a gente trabalha com parceiro. Muito bom. Beijo para você e para o Pedro. Pedro se comportou muito bem, viu? Legal. Agora você, né? Como é que a gente conhece um pouco mais do UniBH, faz contato? Legal. Bom, o UniBH está em todas as redes sociais, né? Mas assim, o site, né, que é onde, né, a gente consegue buscar todas as informações, é unibh.br. O Instagram acaba sendo a rede social mais veloz e que o UniBH posta mais suas novidades, né? Então tá lá no Instagram também. E aí, eventualmente, se houver necessidade de ligar, telefonema, aí no site vai ter, no Instagram, eu acho que são os melhores canais. Obrigado, viu, Eduardo? Prazer revê-lo, muito bacana, viu? Ô, Elias, o prazer é meu. Assim, eu não tinha a noção, eu tinha uma sensação que você seria viu alguns assim, programas, já assisti, mas estar aqui, acho que o tempo voou. Parece que foi 2 minutos. Então eu queria te agradecer, cara, e parabenizar. O programa tá incrível. Tamo junto, tá bom? Legal demais. Ao som do Pedro, manda um beijo pra ele. A gente vai fechando o programa de hoje. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. E eu sobrei.